Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão, tenho 31 anos e sou católica apostólica romana. E este canal aqui é dedicado a falar de Deus de forma direta ou indireta para todo e qualquer tipo de pessoa, ou pelo menos a gente tenta falar com todos, né? Então todo o conteúdo aqui é dedicado a mostrar que Deus é maravilhoso, que Ele nos ensina a sermos pessoas melhores e que Ele é a melhor base para nós vivermos no tempo que estamos aqui nesta terrinha, tá bom? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o outro lado da paternidade responsável. Agora a gente vai falar sobre as pessoas que querem ter muitos filhos, né? A gente já falou aqui das pessoas que têm as restrições para ter muitos filhos, aquelas que perderam, foi até um relato pessoal meu, então depois você dá uma assistida lá, né? E até colocamos algumas falas aqui do professor Felipe Aquino que depois você pode assistir. Hoje é um relato de uma moça e também o vídeo do Padre Paulo Ricardo foi compartilhado por uma inscrita do canal. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Que a gente já falou do outro lado, agora a gente vai falar do lado das pessoas que querem sim ter muitos filhos, né? Porque assumiram isso lá no dia do casamento, no sacramento do matrimônio. Mas antes, eu vou pedir para você dar o seu joinha, que ele não custa nada, vai custar apenas sua mão levantada e clicar na mãozinha que está assim, ó, dedinho para cima, tá bom? Então não esquece de clicar na mãozinha que está assim. Se você ainda não é inscrito no canal, quer dizer que você é novo no canal, então seja muito bem-vindo aqui no canal. Mas se você já assistiu outros vídeos meus e ainda não se inscreveu, por que você já não se inscreve? Se inscreve que aí você não perde os próximos vídeos e faz parte aqui, né, deste mundo. Eu posto tanto os vídeos quanto também postagens aqui na nossa comunidade no YouTube, tá bom? Lembrando sempre que a regra é, pode comentar? Não, deve comentar. A sua opinião, a sua experiência, a sua vivência, né, algum testemunho, pode deixar aqui nos comentários, mas faça sempre com muito amor, misericórdia e respeito. Pense assim, como Jesus responderia? É assim que você vai responder. Principalmente quando a pessoa não concordar com você, tá bom? Se ela não concordar, você não precisa xingar, menosprezar a fé dela, nem a igreja, nem nada, tá bom? Coloca a sua opinião de forma respeitosa. Combinado? É isso, então bora para o vídeo. A gente vai assistir aqui o trechinho do Padre Paulo Ricardo falando sobre isso, né? Por que ninguém quer mais ter filhos? E aí depois eu vou ler só alguns trechinhos do relato da moça para poder ilustrar e a gente finaliza com a nossa reflexão. Combinado? Então bora lá para o vídeo. Mamon, Deus é o dinheiro. E, no entanto, este é o Senhor dos senhores. O dinheiro é aquele que manda em nosso século, porque atrás do vil metal andam todos os povos. Por causa de dinheiro estamos dispostos a renunciar a tudo, inclusive as nossas famílias. Essa é a miséria. Veja, quando você vai perguntar para uma pessoa, mas por que você usa anticoncepcional? Por que você quer limitar o número dos seus filhos? Por que você anda usando camisinha, fez laqueadura ou vasectomia? Por que você não quer ter filhos numerosos? Ah, padre, porque não tem condições. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou sustentar estas crianças? Então, se dá a opção. Ao invés de ter o seu filho um dia na alegria do céu, vendo Deus, na felicidade eterna, você prefere não apertar o cinto. Ou seja, esse é o problema. Você está servindo a Deus ou servindo ao dinheiro? Ah, você serve a Deus? Muito bem. Então, explique para mim. Como é possível que você não queira que o seu filho exista e que ele um dia, lá no céu, diga, papai, mamãe, eu estou vendo Deus. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe, porque vocês disseram sim, eu existo e eu agora estou vendo Deus. A igreja, ela sempre foi a favor e sempre será a favor da vida e de filhos numerosos. Por quê? Porque vale mais a pena você apertar o orçamento familiar e ter seus filhos vendo a Deus do que você
viveram uma vida cômoda e chegaram lá no céu e ver as cadeiras vazias dos seus filhos que poderiam ter nascido, mas nunca existirão. Nunca verão a glória do céu. Eu sempre pergunto às pessoas e as pessoas terminam, né, sem resposta. Mas me diga lá, o que é que você prefere? Você, seja bem egoísta ao responder. Você prefere ser o 10º filho de um favelado, que depois de uma vida passando fome e necessidade, como bom católico, chega no céu e vê Deus? Ou você prefere não existir? É claro que todo mundo escolhe ser o 10º filho de um favelado e ver a Deus no céu. É muito melhor do que não existir. E, no entanto, por causa do dinheiro, nós escolhemos para os nossos filhos o que não escolhemos para nós. Nós justificamos tudo isso através de um malabarismo, de uma mentalidade materialista. Não, eu não sou irresponsável de colocar um filho no mundo sem ter estrutura para ele. Mas, meu irmão, isso você está repetindo, feito um papagaio, um argumento de quem não crê no céu. Se só tem esta vida, então tudo bem, só tem essa vida, vai fazer o quê? Então vamos diminuir o número de comensais para aumentar a quantidade de comida e a gente vai ser feliz aqui. Só tem essa felicidade mesmo, essa felicidade barrela aqui. Mas se tem a felicidade do céu, meu caro, vale a pena dar a vida inteira pela salvação de uma alma. Então, a única realidade que nós podemos dizer é que nós estamos servindo mais ao dinheiro do que a Deus. E iremos ouvir o que Jesus diz neste Evangelho. Oligopistoi, homens de pouca fé. Vocês vivem como materialistas. Convertam-se. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, e aí eu vou só colocar aqui alguns trechos do relato dessa mãe, né? E o link vai estar na descrição para você ver ele completo, porque ele é bem extenso, mas vale a leitura, tá? Então, o título: Pare de pedir desculpas por estar grávida. Mas isso não é nada responsável, mas seus filhos terão menos coisas e menos atenção, mas você pode evitá-los. Por que é que quando um casal anuncia a vinda de um novo filho, a maioria das pessoas tem apenas coisas negativas a dizer? Foi só depois de ter anunciado 5 gestações que parei de me desculpar por elas. Estou grávida agora do meu 5º filho. Antes eu tremia quando alguém me perguntava se a gravidez foi planejada. Eu tinha de enfatizar que a diferença de idade entre as crianças era de quase 2 anos quando alguém em choque perguntava: qual a diferença de idade? Um ano? Dessa vez, não só parei de me desculpar, mas cheguei a ficar irritada com tudo isso. Porque a maioria das pessoas tem apenas coisas negativas a dizer. Somente uma minoria de católicos e outras pessoas de boa vontade nos parabenizam e se alegram com a notícia. Quando contamos a uma vizinha que estávamos esperando um bebê, ela disse: bem, você é quem sabe o que é melhor para você. Não só parei de me desculpar, como gostaria também que todas as mulheres do mundo parassem de se desculpar, especialmente as que estão nas filas das clínicas de aborto, porque não posso ter um bebê, tenho um casamento feliz, tenho um gosto e interesse pela educação de crianças. Embora não tenhamos muito dinheiro, temos uma renda fixa. Sou jovem, saudável e não tenho condições ou doenças que ponham a gestação em risco. Se eu não posso ter outro bebê, quem é que pode? Não importa quais sejam suas condições, sejam elas ideais como as minhas ou desoladoras como as de uma mulher na clínica de aborto. Nenhuma de nós precisa se desculpar. Mas isso não é nada responsável. Defina responsável. Eu acredito que é preciso muita responsabilidade e generosidade para assumir a tarefa de educar crianças. É claro que há pais negligentes que nunca assumiram essa tarefa, mas aqueles que assumem são muito mais responsáveis e generosos 5 anos depois do nascimento do seu primeiro bebê. As demandas que surgem com a criação dos filhos fazem os pais cultivarem uma grande variedade de virtudes e bons hábitos,
como ter paciência, acordar cedo, gastar menos dinheiro, trabalhar mais arduamente em casa e ser um bom exemplo. Se você tem uma família numerosa, essas demandas são maiores sobre você e também sobre seus filhos. É uma oportunidade para todos crescerem em responsabilidade e generosidade. Ora, na sua vida profissional, as pessoas valorizam virtudes como laboriosidade, atenicidade e resiliência, que ajudam a superar os obstáculos e formar melhores trabalhadores. Então, por que não viver isso na vida familiar? Mas seus filhos terão menos coisas. Ah, mas você quer dizer responsável no sentido financeiro. Sim, não vou iludi-lo. Quanto mais crianças em casa, menos bens materiais e menos recursos financeiros para cada um. Se você fosse a rainha da Inglaterra, essa regra ainda se aplicaria. Para uma pessoa com uma visão de mundo materialista, no qual o dinheiro ou aquilo que ele pode comprar é igual à felicidade, uma família numerosa nunca faz sentido. Outro bebê significa menos bens materiais para a família. Contudo, significa mais bens de todos os outros tipos. Mais humanidade, pois há mais uma pessoa. O valor dessa frase é incalculável. Mais um irmão ou irmã e tudo isso se implica. Amor para dar e receber, talentos para partilhar, crescimento para observar. Há mais bens espirituais. Há até mesmo mais oportunidade de crescer nas virtudes. Mais oportunidade de partilhar, de ser abnegado, de aprender a brincar com outros e trabalhar com outros também. Bom, o relato continua, é um relato bem extenso, mas até aqui eu acredito que já fez a gente refletir bastante, né? Assim como as mulheres que têm dificuldades na questão de ter mais filhos, por exemplo, às vezes tem uma mulher, já falei isso em outro vídeo, que tem um filho autista e ela não vai conseguir ter outros filhos e dar atenção à necessidade desse filho. Então, existem situações, e isso está dentro da paternidade responsável também, que a gente já falou aqui. Mas também há aquelas mulheres que quando anunciam o segundo filho, o terceiro, o quarto, as pessoas acham um absurdo, principalmente hoje em dia. Uma família numerosa assusta muito. Na época dos nossos avós era super comum, né? Eles passaram dificuldades? Sim, passaram. Mas se você for ver, muitos deles têm muito mais caráter do que muita gente hoje em dia que só tem um filho ou nem tem nenhum filho, né? Então, existe a realidade de muitos pais que querem ter muitos filhos. Isso precisa e merece ser respeitado, sim. Também há aqueles pais que não conseguem ter filhos por inúmeras razões, ou porque tem dificuldade, ou porque não é o tempo de Deus, enfim, né? Ou também tem a questão de filhos que têm problemas, ou têm doenças, ou precisam de uma atenção maior, né? Então tem toda essa questão, mas tudo, gente, eu acredito que está dentro da vontade de Deus, né? Lá quando a gente casa, existe uma oração em que estou falando isso dentro do sacramento do matrimônio, tá? Lá na igreja, quando a gente fala o nosso sim, né? Olha só o que o sacerdote nos pergunta. Ele pergunta aos noivos, né? Viestes aqui para celebrar o vosso matrimônio. É de vossa livre vontade, de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É, sim, os noivos respondem, né? Aí o sacerdote, vós que seguis o caminho do matrimônio, estáis decididos a amar-vos e respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Os noivos normalmente respondem sim, né? E aí tem a outra oração. Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo e da sua igreja? Sim. Estais dispostos. Então, nós estamos abertos à vida, né? Então, não tem como eu falar, eu vou casar e não vou ter nenhum filho. Mas você falou que está disposto a receber amorosamente os filhos que Deus lhe der, né? Com o dom de Deus e educá-los na igreja. Então, é aquilo, nem ser tão... Não é ser 8 ou 80, mas é fazer aquilo da primeira oração, fazer a vontade de Deus. Na vontade de Deus, muitas vezes, não tem gente que é dedicada ao celibato, não casar, né? Os padres, as freiras, existem até leigos que nem são de comunidade que são celibatários. Essa é a vontade de Deus para a vida deles. Existem os celibatários da comunidade, existem os padres que geram filhos espirituais para Deus, existe o uso do sacramento do matrimônio. E dentro do sacramento do matrimônio, existem aqueles que desejam ter filhos e existem aqueles que têm limitações. Mas também existem aqueles que querem ter muitos filhos. E se eles querem ter muitos filhos, aí é eles com Deus, com a vontade de Deus. Se vier,
Gente, de verdade, certa vez eu assisti um vídeo de como que acontece a vida, como a vida é gerada. Você lembra lá da sua aula de ciências? Não lembra? Então pesquisa aqui no YouTube e você vai ver que não é tão rápido e tão assim de ter filhos. É algo que é muito preciso. É um milagre da vida mesmo. Se a gente for pegar como acontece na ciência, o óvulo que sai, o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, inúmeros espermatozoides que tentam fecundar, é um milagre da vida desde a saída do óvulo. Você tem que acertar o dia que você está fértil exatamente para gerar a vida. Então, é vontade de Deus. Ju, mas tem muitos pais que não cuidam dos filhos, eu sei, gente. E eu conheci muitas mulheres que queriam ter filhos e não podiam. E ficavam muito bravos, inclusive com Deus, porque se deparavam com mulheres que tinham filhos e não cuidavam dos filhos. E elas já me falaram, Ju, eu queria tanto poder ter filhos, eu queria tanto poder gerar uma vida e eu não posso. E a mulher que pode não cuida. Eu entendo. Mas a gente não tem como saber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes um filho vai salvar a vida dos pais. Eu conheço pais que mudaram depois do nascimento do filho. É ou não é vontade de Deus? Às vezes tem gente que fica, meu Deus, mas eu tenho muitos filhos, eu não posso ter mais filhos. Confie na providência de Deus. Porque sim, o que o padre Paulo Ricardo falou é verdade. Às vezes a gente se apega muito, eu não tenho a melhor casa, eu não tenho o melhor carro. Não... Aqui a gente não tá livre de sofrimento. Você tenha muitos filhos ou não, você escolha ter cachorros ou não, você sempre vai ter sofrimento. Então, o que a gente tem que pensar é a vontade de Deus? Eu preciso passar por isso para que eu cresça? Então que seja. E foi o que o padre falou. Qual é a nossa meta? É o céu, não é aqui, né? Por muitas vezes a gente fica desesperado. Meu Deus, não tem dinheiro para pagar a conta. Meu Deus, já passou por isso? Porque aqui em casa a gente já passou. Na casa dos meus pais também. Mas quando a gente menos percebe, Deus providencia coisas assim que a gente nunca imaginou. E a gente pensando nisso, na providência de Deus, dá vontade até de chorar, porque Deus é muito perfeito. E foi algo que eu tive muita dificuldade quando eu estava no meu vocacional da Canção Nova. Carisma da Canção Nova é a providência de Deus. E quando não vinha a providência de Deus, era porque algo estava errado na comunidade. E eles ensinam isso pra gente. Mas é difícil acreditar, né, que eu não vou ter o chão ali. Que eu tenho que dar o passo para Deus colocar o chão. Sempre foi a minha maior dificuldade. Hoje, casada, depois de tantas ações de Deus, eu aprendi isso. Isso também vale para os filhos, né? Então, quando você se deparar com uma família numerosa, eu sei que tem muitos pais, né, que às vezes não esperam nem o resguardo, nem o corpo da mulher. Já falei isso aqui em outro vídeo, né? Nós temos que ser responsáveis, sim, óbvio, mas não só focar na questão de dinheiro ou em outras questões, né? Também ser responsável na fé. Então é isso, gente. E aí, você tem filhos? Tem muitos filhos? Tem poucos filhos? O que você acha? Já se deparou com gente que tem muitos filhos? Deixa aqui nos comentários, né? O que você acha? Você sonhou em ter filhos? Tem dificuldade? Se você tem dificuldade, eu vou deixar o meu vídeo aqui da minha experiência pessoal com isso também, né? E se você está esperando a vontade de Deus, confie que Deus lhe dará o melhor para você e para sua família, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Compartilhe este vídeo aqui com aquela pessoa que sempre fala dos outros.